Fazendo um amplo uso de um maquinário potente durante sua era de dominação galáctica, o Império manteve consigo uma forte defesa contra principalmente a rebelião. Em sua maioria, essas máquinas afugentavam a rebelião devido ao tamanho poder, mas perdiam graças à criatividade rebelde. No vídeo anterior, listamos os speeders, tanques e repulsores. Agora, vamos ver a parte 2 de todos os veículos do Império Galáctico. All-Terrain Anti-Aircraft, conhecido como AT-AA, foi um blindado pesado desenvolvido para fins antiaéreos no último ano das Guerras Clônicas, mas que serviu mesmo ao Império. Seu design era incomum, robusto e baixo em relação ao solo, equipado com 4 pernas curtas. Altamente blindado para um veículo de seu tamanho, o AT-AA era lento e pesado. Armado com um canhão antiaéreo leve duplo montado numa torre, com um lançador de mísseis de concussão. All-Terrain Armored Cannon, AT-AC, foi um andador bípede utilizado pelas forças terrestres do Império e um dos principais modelos de andadores de supressão urbana. Eles serviram como o primeiro passo na evolução para os AT-ST, contando com um conjunto de canhões duplos montados na parte frontal. Embora importantes para o futuro do Império, não foi um andador amplamente utilizado, além de ocasiões extraordinárias. All-Terrain Armored Cargo Transport, os AT-ACT. O andador variante do AT-AT dedicado ao transporte de materiais de construção pesados ou munições de combate. Utilizados em grandes projetos de construções como estaleiros e instalações de pesquisas, que apesar de não ter sido projetados para o combate, eram capazes de representar uma grande ameaça ao inimigo. Apesar da existência de pilotos desses andadores, o corpo de pilotos de AT-ACT não contava com corpo especializado, já que não era um veículo para o campo de batalha. All-Terrain Armored Transport, o famoso AT-AT, veículo de combate quadrúpede fortemente blindado, cujo tamanho foi usado para o efeito psicológico e razões táticas. Ele costumava intimidar a população e seu poderoso poder de fogo facilmente rompia as linhas inimigas. Blasters médios localizados nas têmporas e um par de canhões lasers pesados classe 2 no queixo resultavam numa explosão poderosa. All Armored Transport Prototype, também conhecido como AT-ATP, foi o modelo original desse veículo utilizado pouco antes do início da Guerra Civil Galáctica. Armados com 2 torres de canhões lasers pesados, 4 canhões blasters antipessoais e uma torre dupla de laser dorsal. Geralmente eram levados até o campo de batalha por cruzadores classe Gozant. Suas pernas longas e seu pescoço eram as principais vulnerabilidades do veículo, que apesar da poderosa blindagem, podiam ceder sob pressão ou um disparo preciso. All-Terrain Construction Transport, AT-CT, andador variante incomum do AT-ST. Sua produção foi limitada e seu armamento substituído por um projetor de raio trator. Os AT-CT eram utilizados para transportar materiais pesados durante a construção de instalações imperiais. AT-DP, All-Terrain Defense Pod, grande andador bípede utilizado pelo Império como principal armamento das guarnições em áreas remotas. Os AT-DPs estavam armados com apenas um canhão laser, Pesad MAD-38, poderoso o suficiente para destruir outro andador do mesmo modelo com um só disparo. Diferente de basicamente todos os andadores da série AT, no cockpit, o assento do copiloto estava localizado atrás do piloto, apesar de ambos controlarem o veículo. All-Terrain Defense Torrent,
AT-DT, andador bípede e lento devido ao seu tamanho, peso e canhão principal, que disparava um projétil massivo explosivo. O poder do canhão o obrigava a se manter imóvel quando disparava. Esse veículo foi projetado para ataques de longo alcance antes do envio das tropas de infantaria, mas sua blindagem leve o deixava vulnerável a armas anti-veículos, apesar de contar com a placa blindada frontal contra reflexos de fogo de artilharia. All-Terrain Force Reconnaissance Walker, AT-FRC, veículo bípede de reconhecimento para 2 pilotos. Utilizados inicialmente no fim das Guerras Clônicas pelos soldados ARC, foi amplamente usado pelo Império. AT-KT foi uma variante menos comum do AT-RT amplamente utilizado em Kashyyyk durante a ocupação para subjugar os Wookiees. Seu armamento foi desenvolvido para atordoar alvos móveis. AT-MP, All-Terrain Missile Platform, um veículo de aparência geral semelhante ao AT-ST, mas equipado com braços que funcionavam como lançadores de mísseis e um canhão laser rotativo frontal. Embora um poder de fogo que abatesse facilmente qualquer alvo, não era um andador ágil, portanto, era facilmente derrubado por infantaria e táticas de fogo inimigo. AT-PT, All-Terrain Personal Transport, andador de infantaria distinguido por suas 2 pernas de tripla articulação e cabine de piloto único. Com 2 canhões blasters abaixo da escotilha de observação, foi projetado no auge das Guerras Clônicas junto com os AT-TE, mas só veio a ser utilizado pelo Império. All-Terrain Scout Transport, mais conhecido como AT-ST. Segundo veículo de maior destaque do Império, que consistia em uma cabine blindada de comando e controle acima de suas pernas giroscópicas, utilizados para o apoio na linha de frente, antipessoal, anticaças e apoio às tropas, além de serem comumente usados para proteger os flancos de andadores maiores, como os AT-ATs. Ele também eliminava focos de resistência e na limpa de terrenos mais densos, como cânions e cidades ao longo de rotas planejadas. A cabine era capaz de girar a 240 graus na horizontal, resultando em altas capacidades de destruição. All-Terrain Armored Transport, AT-ATQ, uma variante do transporte blindado AT-AT. Eles contavam com escotilhas que escondiam torres de armas e estavam equipados com cargas sísmicas. Arc Cannon Prototype, AT-DP, apenas conhecido como Canhão Arc, projetado por Sabine Wren na Academia Imperial em Mandalore. Sua arma principal foi um gerador Arc, no qual foi apelidado de A Duquesa, em referência à antiga governante de Mandalore, Satine Kryze. Ele era capaz de gerar um impulso de energia capaz de atingir e superaquecer um material específico, dependendo das configurações. Inicialmente, o objetivo era atingir a liga bésica da armadura mandaloriana. Em teoria, na potência máxima era capaz de aniquilar exércitos inteiros de uma só vez. TMP Mark III, um veículo projetado com modificações especializadas em relação ao AT-MP original, desenvolvido para eliminar escudos com rajadas devastadoras de mísseis, embora contasse com uma blindagem mais leve como o antecessor, o tornando vulnerável a ataques mais pesados. AT-ST Mark III, também conhecido como AT-ST Veterano, uma variante do AT-RT cuja blindagem era experimental e mais rápido e resistente que o modelo padrão. Estavam equipados com 2 canhões lasers pesados rotativos e eram pilotados por uma tripulação veterana, se mostrando excelente contra a maioria dos alvos. Cap-2, andador bípede monoposto que teve pouco uso durante a Guerra Civil Galáctica. 21 anos depois da Batalha de Yavin, um deles
Foi utilizado por caçadores de recompensas que trabalharam para Uti Dimbaston. Eles transportaram Lando Calrissian até uma nave no planeta Torre-Noten Minor. Coldwater MT-MP Mark III. Uma variante modificada a partir dos MT-MP Mark III para operar em ambientes de baixa temperatura. Uma blindagem leve, necessitavam de proteção em operações, mas podiam lançar um conjunto de mísseis contra os inimigos. Coldwater Mobile Heavy Cannon. Canhões móveis imperiais para climas frios, modernizados e modificados para operar em planetas como Hoth. AT-AT Elite. Uma versão modificada do AT-AT padrão com uma blindagem mais poderosa e canhões lasers mais potentes. Controlados pelos melhores pilotos do Império, possuíam defesas pessoais e eram quase indestrutíveis, tendo como única fraqueza conhecida explosivos iônicos. Enhanced AT-MP Walker. Um modelo de andador de plataforma de mísseis usados na Guerra Civil Galáctica. Equipado com sistemas de disparos de munição aprimorados, capazes de lançar cargas mais pesadas e explosivas em combate. Suas melhorias de desempenho foram construídas em torno de sistemas já existentes, o diferenciando visivelmente do AT-MP padrão. Enhanced AT-ST Walker. Modelo de plataforma de mísseis equipados com acoplamentos de energia e subsistemas aprimorados, o que permitia que suas armas disparassem rajadas de alta potência com maior frequência. Ele foi desenvolvido da mesma forma que os AT-MP Walker, contendo a maioria das configurações idênticas. OICT. Foi um modelo quadrúpede de guindaste móvel industrial com a estrutura principal semelhante aos AT-AT para operar fora do campo de batalha. Eles podiam atravessar terrenos variados, incluindo águas mais rasas e montanhas vulcânicas. Seu chassi contava com grandes vigas de metal e 2 cabos grossos frontais que formavam a lança e o braço do guindaste. Geralmente moviam containers ou naves entre estaleiros, utilizando especificamente estruturas equilibradas para realocar objetos pesados e de difícil manuseio. Riot Control Walker. Um pequeno veículo pilotado por um Stormtrooper armado com 2 canhões lasers que podiam atingir alvos acima e abaixo. Ele foi uma versão modificada dos AT-RT, armados com um par de canhões lasers frontais. Na frente, o piloto era protegido por um pequeno para-brisa cinza que funcionava como um escudo. SPMA Self-Propelled Medium Artillery. Um veículo menor e mais rápido, substituto dos SPHAT devido às suas falhas, incluindo o mecanismo de rastreamento limitado. Wave Skimmer. Um tipo de nave de superfície aquática utilizada pela Divisão Marítima do Exército Imperial. Movida a propulsão repulsora, composto por uma cabine com 2 portas e janelas robustas. Para o combate, apenas 2 canhões lasers frontais. Armored Personnel Carrier. Foi um veículo de assalto terrestre que tinha um canhão de repetição pesado montado em seu topo e emitia ruídos característicos enquanto se movia. Imperial Land Speeder. Um transporte imperial utilizado em larga escala na lua de Nar Shaddaa e quando perseguiram Volubulos após o assalto no Coliseu Hutt. Imperial Transport Carrier. Transportes utilizados pelo Império na construção de um arsenal no centro de Palmo, capital de Gorman. Foram transportes movidos a repulsores, utilizados para transportar materiais de construção através das ruas da cidade. Low Altitude Transport, também conhecidos como LAITs, veículos utilizados pelos remanescentes do Império, liderados pelo Grande Moff Lozen Touruk.
Imperial Dropship Transport, IDT, um tipo de aerodeslizador das forças imperiais, menor e mais barato que as LAATIs, projetados para transportar e entregar Stormtroopers, armas e droids médicos no campo de batalha. INT-4 Interceptor, um veículo aéreo utilizado pelo Império para operações de reconhecimento. Contou com um módulo de cabine robusto, 2 asas estabilizadoras e 2 canhões lasers. Existia uma variante modificada equipada com um martelo de impacto de curto alcance, usado para destruir fortificações inimigas. NNO-1 Imperial Enforcement Speeder, um modelo aerodeslizador levemente armado e blindado, utilizado para transportar Stormtroopers. Soldados equipados com mochilas a jatos costumavam saltar desses veículos ainda no ar para surpreender os inimigos. Skylimos foi um transporte atmosférico que funcionava como uma limusine. 15 anos antes da Batalha de Yavin, o vice-almirante imperial Nils Tennant afirmou que alguns dos membros do Conselho Imperial, como Mas Amedda, utilizavam esse transporte em desfiles abertos para enganar a população, dizendo que o imperador ainda circulava em público. (20T) Railcrawler Conveyex Transport foi um modelo de trem de carga fortemente blindado utilizado para o rápido transporte de cargas especiais em longas distâncias. Eles viajavam através de trilhos que entrelaçavam terrenos traiçoeiros, e ao contrário de outros sistemas ferroviários, os 20T utilizavam correias estreitas aparentemente infinitas. Contavam com diversos vagões de alta segurança, que só podiam ser acessados através de um código de interruptor quântico. Aircraft foi um navio porta-aviões utilizado pela Divisão Marítima do Império, entre sua confirmada diversificada frota de embarcações de superfície. Blood Barge, embarcações imperiais utilizadas no planeta Milvine para remover o ar poluído das cidades na superfície e despejá-los nos níveis internos. Energy Pummel, um canhão de energia utilizado para quebrar escudos. A diretora de administração de políticas da Aliança Corporativa os implantou em droids executores classe RN-N99. Imperial Ambulante, ambulância terrestre imperial utilizada para transportar pacientes com segurança. Ela era como muitos outros transportes pequenos, mas de emergência e equipados com tecnologia de estabilização para permitir uma viagem mais suave. Imperial Submarine, um modelo de submarino utilizado durante a Batalha de Darkseid em Mon Cala. Uma delas foi enviada para resgatar Darth Vader das profundezas do oceano. Dezenas deles estavam em combate contra a frota mercantil no hemisfério sul do mundo. Kraken Class Deep Lurker, outro submarino da Armada Imperial com um poderoso poder de fogo, mas vulnerável a contra-ataques de caças estelares. Na Era da Nova República, 6 desses submarinos atacaram a superfície do planeta Troit, resultando em pesadas baixas no comboio terrestre da Nova República. Parawings eram trajes de voo que se estendiam do pulso ao tornozelo de um soldado. Vários deles foram utilizados por soldados das Forças Especiais da Nova República contra o próprio Império, durante uma infiltração do mundo de Akiva. XL-5 Guardian Force Reconnaissance Ship, uma nave utilizada tanto pelo Exército Imperial quanto pelo Departamento de Segurança. Juntamente com os XL-3C Patron Speeder, elas eram utilizadas para a aplicação de leis. E
chegamos ao fim do segundo e último vídeo de todos os veículos que compuseram a frota do Império Galáctico. Lembrando que, caso não tenha assistido a parte 1, basta acessar o link na descrição desse vídeo. Mas conta aí pra gente, quais são seus veículos preferidos do Império? Deixa aí seu comentário enquanto eu vou me despedindo desse vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você.